Esse trabalho é intitulado de Dívida Subsidiada, Concentração de Propriedade e Governança Corporativa das Empresas Brasileiras. Eu sou uma das autoras, o professor Vicente Crisóstomo, e o Isaac Brandão e o Bruno Pinheiro também são coautores nesse trabalho. A questão problema desse trabalho, ela foi em cima de elucidar qual é a influência das práticas de governança corporativa e do nível de concentração de propriedade sobre a captação de dívida subsidiada das empresas brasileiras. O objetivo geral desse trabalho é investigar a influência das práticas de governança corporativa e o nível de concentração de propriedade sobre a captação de dívida subsidiada das empresas brasileiras. Como justificativa, a gente tem que existe uma lacuna aí de pesquisa a ser preenchida, principalmente no que tange a investigar melhor a dívida subsidiada, retirando ela do bolo ali dos estudos sobre estrutura de capital, onde tem várias tipologias de dívidas, sendo a dívida subsidiada uma delas, e que carece de um olhar mais atento, exatamente porque a dívida subsidiada ela tem várias características, principalmente aqui no cenário brasileiro, de desenvolvimento. O referencial teórico, a gente abordou tanto as teorias de estrutura de capital, pegando a teoria da agência para fazer uma ponte com a estrutura de propriedade e também criar esse elo com a governança corporativa, fazendo assim esse ciclo, né? Da teoria da agência, levando a estrutura da propriedade, passando pela governança corporativa como um meio, um sistema capaz de mitigar os conflitos oriundos da estrutura de propriedade, seja ela dispersa ou concentrada, e também dos conflitos de agente. A estrutura de propriedade, também no referencial teórico, a gente abordou a questão da identidade, nível de concentração, os efeitos da expropriação, substituição, alienamento, o entrincheiramento, né, focando que a maior concentração de propriedade ela pode estimular um endividamento subsidiado. Devido a essa concentração maior de propriedade, poder levar a fatores que o acionista controlador, ali na posição de entrecheirado, ele pode ficar com receio de emitir ações para, assim, não perder a sua posição de poder, pulverizando a estrutura de propriedade da empresa. Um acionista controlador pode favorecer o estabelecimento de conexões políticas relevantes, para que ele consiga sucesso em projetos de investimentos mais arrojados, considerando a visibilidade e a influência de grandes acionistas. Diante disso, a gente elaborou a hipótese de pesquisa 1 desse nosso trabalho, que é o quê? A maior concentração de propriedade nas empresas brasileiras exerce influência quadrática, em formato de U invertido, sobre a captação da dívida subsidiada. Na governança corporativa, a gente aborda no referencial teórico as questões que a governança corporativa favorecem credibilidade, status de garantia, alinhamento de interesse, e que tudo isso leva a um efeito para o que a gente está buscando estudar, que é facilitar o acesso ao financiamento. E também que a questão da governança corporativa se alinha às prerrogativas da dívida subsidiada, enquanto transparência, enquanto favorecer ao exercício do controle, principalmente porque esse crédito, por ter uma pegada mais desenvolvimentista, ele fica sujeito a estar sendo fiscalizado, tanto pela sociedade como por órgãos de controle. Na nossa metodologia, a gente empregou dois métodos, o FGLS, né? E também a gente empregou o logístico, porque uma das nossas variáveis é binária. Ela, então, é uma dummy, e para isso a gente usa o logístico com correção robusta de White. A nossa amostra é composta de 148 empresas, e o nosso período é composto de 10 anos, 2010 a 2019, compondo assim um painel de 1.408 observações. Esse aqui é a nossa fórmula da equação do nosso modelo, onde a gente tem a variável dependente y, que a gente vai substituir ela a gente fez a substituição ao longo das estimações por três tipos de variáveis dependentes, uma referente ao endividamento subsidiado, que é uma variável contínua, onde a gente pega o endividamento subsidiado em si, o volume desse endividamento, a captação ou não de dívida subsidiada, é uma dummy, sim, para que se captou e não para se não captou, e o endividamento de longo prazo, que a gente coloca aqui, para ter uma base de comparação com os resultados que a gente vai obter com essa primeira variável, o endividamento subsidiado. A gente também utilizou o índice de governança corporativa, que é uma dummy, se a empresa participa ou não do nível novo mercado, e para níveis de concentração de propriedade, usamos 5 níveis, sendo uma das variáveis de característica linear e uma da variável sendo também de característica quadrática, ou seja, é exatamente ver, capturar se há uma inversão desse sinal, uma mudança, quando se eleva ao quadrado esse nível de concentração de propriedade. Colocamos aí 3 variáveis de controle, rentabilidade, tangibilidade e tamanho, que são bem já utilizadas nos estudos em finanças. Os resultados aqui apontaram, primeiramente, para a gente refutar a hipótese de pesquisa 1, exatamente porque a gente teve aí uma influência que não era a de formato de U invertida. A gente teve uma representação gráfica mostrando aqui, né, em formato de U, ou seja,
contrário do que a gente esperava, que à medida em que a concentração de propriedade se eleva, a gente tem um aumento da captação de dívida subsidiada, que quando a gente coloca em contraponto com o que a gente teve para o resultado do endividamento de longo prazo, a gente vê que é exatamente o contrário. No endividamento de longo prazo, a gente tem um formato de uma curva em formato de U invertido, e para a dívida subsidiada, a gente tem um formato em curva de U, ou seja, são dois resultados totalmente opostos. Quando está concentrada em um único acionista, representou 78,7% do volume de dívida subsidiada e 59,60% das cessões de crédito subsidiado. E quando se pulveriza essa estrutura de propriedade, esses valores caem para apenas 7,13% do volume e 16,56% dos contratos de cessão de crédito, ou seja, mostrando que realmente existe um peso da influência da concentração de propriedade sobre a captação e o volume dessa dívida subsidiada. Com relação aqui à hipótese 2, a gente também refuta a hipótese 2, porque a governança corporativa aparece, na realidade, reduzindo o endividamento, tanto subsidiado como o endividamento de longo prazo. Isso pode ser um resultado da exatamente a governança corporativa estar servindo mais para salvaguardar os direitos dos acionistas minoritários e principalmente servir como um respaldo de escudo ético e moral e de atuação do gestor, frustrando assim as intenções de ações do gestor com questão de viés moral. Nas conclusões, a gente tem que esse trabalho ele teve êxito em responder à questão problema e assim alcançar o objetivo proposto. A gente também viu que a maior adoção de práticas de governança corporativa não tem influenciado a elevação do endividamento subsidiado e nem do endividamento de longo prazo. As práticas de governança podem estar servindo como escudo para as empresas em ambientes envoltos em alta concentração de propriedade, onde é predominante o conflito principal e principal. Além disso, essa pesquisa também tem um resultado inovador e relevante, que é a contribuição referente à influência da concentração de propriedade para a dívida subsidiada, principalmente mudando essa influência quadrática em formato de U. Há inicialmente, no caso da dívida subsidiada, um efeito de alinhamento, onde há convergência de objetivos da gestão e acionista, e posteriormente, após a faixa de inversão, daquele ponto nível de inversão da concentração de propriedade, o efeito passa a ser o de substituição, no qual o acionista ele pode estar atuando em substituição ao conselho de administração, direcionando o aumento do endividamento em prioridade ao uso de fluxo de caixa livre ou emissão de ações, sendo que os benefícios podem ser, por essa expropriação, a manutenção de relações contratuais importantes, como acesso à participação em licitações, evitar sanções, conseguir vantagens competitivas para a empresa na redução do seu custo de capital, restrições de informações e gerenciamento de resultados. Quem tiver gostado, por favor, acesse os anais para obter maiores informações, está aqui o nosso contato para maiores esclarecimentos.